Na verdade, a propaganda eleitoral, ela tem algumas formas vedadas, né? Então, a propaganda eleitoral nos bens públicos, como regra, praças, qualquer local que seja considerado um bem público, ela é terminantemente proibida, né? Ao longo das vias públicas, que são aquelas rótulas, é possível apenas e tão somente colocar bandeiras e mesas para distribuição de propaganda, desde que elas sejam móveis, ou seja, colocadas às 6 da manhã e retiradas às 22 horas. Toda e qualquer propaganda em bens de uso comum, que são aqueles que, ainda que sejam de particulares, todos tenham acesso, como cinema, teatro, campo de futebol, empresas, sempre é vedada a propaganda. E nos bens particulares, a propaganda acaba sendo possível com algumas limitações. Por exemplo, para ser lícita em bens particulares, a propaganda tem que ser espontânea e gratuita, ela tem que ter uma metragem de até 0,5 metros quadrados, né? E ela tem que ser feita em adesivo e papel. Existe também a vedação de propaganda em showmícios ou por outdoors. A propaganda na imprensa escrita, ela vale nos jornais, por exemplo, mediante pagamento, a compra de espaço pelos candidatos, mas elas têm limites também em relação ao tamanho do jornal. E ela tem um limite de propaganda na imprensa escrita de até 10 edições para cada candidato durante o processo eleitoral. Algumas regras importantes, por exemplo, é vedada qualquer propaganda paga na internet, também é vedada propaganda mediante sites de pessoas jurídicas na internet e, de igual sorte, a propaganda em empresas, tenham ou não fins lucrativos na internet, não é permitida.